Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, estou começando aqui mais um Papo de Terça no YouTube. Lembrando que o Papo de Terça que saia na quarta no IGTV tá um pouquinho fora do ar, vai voltar depois, sabe? Porque o IGTV eu não consigo ter tanto retorno quanto eu tenho aqui. Aqui eu vejo quantas pessoas viram, quantas pessoas gostaram ou não. O IGTV eu realmente não sei, eu fico meio apático com relação a isso. Isso tá me desanimando bastante de produzir algo lá. Enfim, essa dúvida aqui, ó, vou colocar aqui assim, ó, surgiu no hoje, domingo, por isso que eu tô gravando isso hoje, no domingo, antes que eu esqueça, porque eu sou muito esquecido. E essa dúvida é uma dúvida bem comum, tá? Essa parte de energia a gente não vê muito no ensino médio, é uma parte que a gente realmente vê mais focado no ensino superior. No ensino superior, uma pessoa que vai fazer, por exemplo, medicina, medicina veterinária, direito, arquitetura, não vê muito isso. Até mesmo a engenharia civil não vê tanto essa parte de energia cinética quanto o pessoal de mecânica vê, porque é a nossa área, entendeu? E dentro do Airsoft tem muita energia mecânica, tem muita parte de engenharia mecânica, tanto é que eu poderia fazer um TCC qualquer sobre qualquer parte de uma gearbox ou do tiro dela, etc, etc e tal. É uma área bem... E pelo fato da gente não ter esse histórico de pessoas que sabem muito bem sobre engenharia ou sobre física, acontece algumas confusões na cabeça. No caso, as mais comuns são confundir força com energia. A força é uma grandeza, a energia é outra grandeza. A força tem uma unidade e a energia tem outra unidade. Por exemplo, a força que a gente tem por exemplo, nós temos a força. A força ela é dada em newtons pelo sistema métrico. A força é dada em newtons. O que é newtons? Newton é quilograma, porque a força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é em quilograma, a aceleração é em velocidade sobre o tempo, ou no caso du ao quadrado sobre dt, que no caso vai dar a aceleração que é metro por segundo ao quadrado. Então, o newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Esse é uma, né? A energia cinética se dá em joules, a energia se dá em joules, potência se dá em quilojoules ou quilocalorias, mas a gente fica mais acostumado com quilojoules, né? E o quilojoules vem, energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado. O ao quadrado, ou seja, vai dar que é quilograma, desculpa, massa ao quadrado sobre velocidade ao quadrado. Isso a gente tem uma velocidade ao quadrado que não tinha que a velocidade ao quadrado vai ser derivada do espaço sobre o tempo e tal. Então isso daí vai mudar totalmente a força em relação à energia, tá? Isso é bem básico, é bem esdrúxulo, do jeito que eu estou fazendo aqui, é bem tosco na realidade, não é uma coisa tão aprofundada, justamente só mesmo para vocês terem uma noção de que uma coisa não é igual a outra. Ah, Guri, mas eu tenho uma mola, o nome dela é M120, e por que ela não dá em força? Porque é mais fácil para a gente entender a velocidade que aquela mola pode dar, no caso 120 fps, porque a gente está analisando na BB, não é a força dela, a gente está analisando a velocidade. Aquele crono, né, o crono, ele não mede, ele não afere a força, ele afere a velocidade. Ele tem um sensor na entrada, um sensor na saída, certo? Ele mede o tempo que ele entrou aqui, tipo, entrou o tempo aqui zero. O tempo que demora dele sair daqui para cá, ele vai medir. E ele tem um espaço, então ele vai ter velocidade, ele vai ter um espaço dividido pelo tempo que ele gasta da velocidade. Então aí ele diz, ó, essa Bibi passou aqui em tantos segundos, logo a velocidade dela é tanto. É o que ela passa pra gente. Então, para um fabricante, não é interessante ele colocar várias molas, né? Mola de força de 100 newtons. O cara que vai botar não vai entender, tipo, porra, 100 newtons, o que é um newton? Do nada, vai botar lei agora aqui, não, entendeu? Não fica legal. Então, uma M120 quer dizer que é capaz de jogar 120 metros por segundo. Se bem que está um pouquinho errado essa conversão de hoje em dia, não sei por que cacete. Mas enfim, 120 metros por segundo, ou 400 FPS, né? 398 ponto alguma coisa. Pés por segundo, entendeu? É mais ou menos essa metodologia que se usa nas molas.
E no caso, uma grande, grande dúvida comum no caso desse jovem aqui, ó, dessa pergunta bem que ele fala, cara, lógico que tem diferença de uma bebida para outra, porque um tiro de ponto 12 dói menos que um tiro de ponto 25. Logicamente, sim, um tiro de ponto 12 dói menos que um tiro de ponto 25. Por quê? Analisa comigo. A energia das duas vai ser igual. Por quê? Vamos colocar aqui em fórmulas. Certo? Energia cinética de um vai ser 1 meio de mv ao quadrado. Certo? Essa é a energia básica. Eu vou colocar aqui para vocês dois gráficos. Certo? Esses dois gráficos que estão aqui em cima. Esse daqui é de metro por segundo e esse outro aqui é de FPS. E vocês veem a curva de desaceleração da Bibi. Tá aqui nesse gráfico. Essa curva de desaceleração da Bibi é o tempo em que ela vai perdendo velocidade pela força do arrasto, certo? Só por isso. Sem contar com o vento contrário, com o vento a favor, com o vento lateral do outro. Não. Imagina que eu dei um tiro num aquário gigantesco, onde não tem variação de vento, não tem variação de densidade, não tem objetos e ela pode cair infinitamente, certo? Então ela foi e ela vai me dizer o tempo que tudo isso roda, certo? Então, nesses gráficos a gente vai ter o limite de 270 fps, que está bem aqui, essa linha preta, que é o seguinte, eu botei essa linha só para determinar que 270 fps seria o tiro de uma pistola, uma pistola Toque Marui, entendeu? Então, esse é o limite mais ou menos da força da pistola Toque Marui, que já não dói tanto, apesar do pessoal dizer que dói pra caralho, mas não dói tanto assim não. E essa distância da parede é que eu coloquei o seguinte, que é o tempo em que um tiro meu vai chegar a uma distância X, que no caso eu coloquei 100 metros. Então, se eu desse um tiro de uma altura e essa Bibi tivesse espaço para ela cair e só desacelerasse pelo arrasto, ela ia demorar esse tempo para atingir 100 metros. Entendeu? No caso, tá, 1 ponto alguma coisa segundos. E daí para frente você vê o decaimento da Bibi, mas ela vai começando a decair mais reto se for uma Bibi muito pesada e mais acentuado se for uma Bibi muito leve, porque depende da massa. A velocidade anterior, a velocidade depois, não depende da massa, depende da velocidade anterior. Se a velocidade anterior é muito alta, ela vai caindo quadraticamente. É nisso que o Novice se baseia, porque a Bibi dele já parte de uma velocidade mais baixa, então ela perde velocidade pelo arrasto muito pouco, porque ela já está devagar, entendeu? E tendo um bom bucking, ele consegue dar o efeito... Meu Deus, esqueci o nome do efeito. Eu vou colocar aqui, eu esqueci o nome do efeito. Que atua sobre cilindros rolantes, né? Tem um nome desse efeito que é justamente quem entra na Bibi. Tem Bernoulli, tem Quanda, mas esse daí também existe. Esse daí é o mais utilizado porque ele é bem específico para Bibi. Entendeu? É bem específico. Só que aqui no caso são cilindros rotativos, né? No caso da gente é uma esfera. Então, você tem um bug suficiente para dar esse efeito, essa rotação constante para ele poder ir longe, ele vai, entendeu? Esse aí ainda é um código futuro. Essas tabelas que eu coloquei aqui do lado, elas provêm de um código feito em MATLAB, certo? E aí dá isso daí. Eu ainda estou verificando e recorrigindo ele constantemente para saber se ele está correto, se ele está 100% correto para poder disponibilizar. Né, e assim as pessoas podem ter acesso a ele. Mas enquanto eu não tiver certeza que está totalmente correto, essas tabelas só vão ficar aqui no vídeo. Certo? Então, respondendo a pergunta dele, que é o que devia ter respondido no começo, que eu enchi as linguiças até agora. Qual a diferença de eu tomar um tiro com 12 para um tiro 25? Bom, seguinte. Se eu tenho algo muito leve, muito leve, muito leve, muito leve, muito leve, ele vai bater em mim e vai voltar. Por quê? Porque a força que vai atingir nela, entendeu? Que a força da minha pele vai agir sobre ela é muito maior. Certo? Por quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Se a massa é muito baixa, a aceleração tem que ser muito alta para poder igualar a força. No caso, quando acerta algum objeto aqui, ele vai ter a ação ele vai ter a terceira dito, ação e reação. Isso aí é impacto. Isso aí a gente vê em física lá no começo, já não lembro mais direito. Mas quando bate, a pele empurra com uma força. Então, se a massa é muito grande, é muito baixa no caso, a aceleração é maior. Então, como a aceleração é maior, ela bate e volta muito rápido.
entendeu? E aí não dá tempo da pele sentir. Porém, uma bebida mais pesada, ela bate e ela vai ficar mais tempo aqui, porque o peso dela é mais alto, a aceleração vai ser menor. Então, esse tempo maior que ela entra em contato com a pele forçando a bebida de volta, é o tempo que vai doer mais, entendeu? É mais ou menos, esdrúxulamente, toscamente falando, é isso. Bem, assim, tosco, tipo, tosco. É mais ou menos isso. Toscamente. Eu sei que tem explicações mais aprofundadas sobre isso. Eu sei que eu posso entrar muito nesse assunto, mas vocês vão boiar completamente, porque eu boiaria, né, se fosse um assunto que eu não entenderia, eu só quero jogar um esporte no final de semana. Então, basicamente, é essa física que envolve. Por causa da massa maior, a aceleração é menor, mais tempo em contato com a pele, mais a dor. Se é uma coisa que bate e volta, a dor é quase nada, entendeu? Quer dizer, quase nada não. Você sente, mas não fica doendo por muito tempo, justamente por causa disso. Enfim, mas a energia que as bebidas carregam, todas são iguais. Ao contrário, eu não conseguiria fazer esse código, eu não conseguiria colocar essas tabelas que vocês viram aqui. Enfim, eu sou o Guri, espero ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida em relação a isso, por favor, coloque aqui nos comentários, dá o like, dá o joinha. Minha voz já tá melhorando, tá? Tava rouca semana passada, eu tava ruim de falar. Tanto é que esse vídeo tá vindo um pouco grande. Mas enfim, eu sou o Guri, vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!